irmãos, minhas irmãs, é uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, orientações para o nosso viver diário. Que nós possamos andar com firmeza, de acordo com a Tua orientação. Abençoe a nós e os nossos lares, prepare-nos para o Teu reino e capacita-nos a compreensão do que estudaremos, para que não só entendamos, mas tenhamos condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhando a missão de Deus. Muito importante o que esse tema nos apresenta, irmãos. Porque uma coisa é a gente compartilhar a nossa missão. Outra coisa é compartilhar a missão de Deus. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Muito mesmo. Muito mesmo. Entender a diferença entre a missão de Deus e a nossa. Entender quando a missão de Deus e a nossa missão devem se juntar para o bem-estar de todos, nosso e daqueles que nos cercam. Entender isso é primordial. No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. Irmãos, como que a gente consegue imaginar essa identidade cristã que Cristo orienta a todos nós a ter? Como que nós identificaremos isso num ambiente onde, olha, na igreja, uma grande maioria preocupada em posições, em cargos, em domínios, coisas que realmente estão muito longe desse propósito cristão orientado pelo Filho de Deus. Ter amor e preocupar uns pelos outros, de fato, não fazer diferença se está liderando ou sendo liderado, se está ensinando, se está aprendendo. Tudo na causa de Deus tem seu lugar e tem seu momento certo, irmãos. E é fundamental essa expressão de amor fraternal entre os irmãos, para que o mundo reconheça essa harmonia entre Deus e os homens, nesta união entre os homens, entre os irmãos. Com certeza isso gera uma influência que Deus sabe, que convence, que estimula as pessoas a procurar o ambiente da fé, a conviver nesse ambiente da fé juntamente com todos nós. Por isso, ele deu essa orientação. É uma forma muito impactante de nós compartilharmos a missão de Deus, de fazermos parte dessa missão, de fundir a nossa missão com a missão de Deus nesse aspecto, porque visa alcançar massas para a salvação. Aí é onde as missões se fundem. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O dom da hospitalidade. Gênesis 18, de 1 a 15. Irmãos, questão de hospitalidade aqui a gente esbarra em alguns fatores. Basicamente, existem culturas, no mesmo país às vezes, de pessoas que são muito hospitaleiras, independente de conhecerem ou não conhecerem os hóspedes. Faz parte de uma questão cultural, em muitos aspectos. E outras culturas, às vezes a gente entra no elevador, em algumas regiões do país, ou do mundo, com um vizinho de apartamento assim, para descer, e eles não conseguem olhar nem no rosto da gente, para dar um bom dia, para falar um oi. A hora que entra, já abaixa a cabeça. Você vai tomar um táxi,
para ir para qualquer direção. O taxista não quer conversa, não olha na cara, não dá bom dia nem boa tarde. Só pergunta para onde que vai, marca a direção e vai embora. Acontece muito isso. Mas o que nós estamos vendo aqui na Bíblia é que hospitalidade é algo que precisa ser fundamentado no relacionamento cristão. Tendo ou não tendo cultura, tendo ou não tendo dom. Entende? Se não tiver, tem que buscar de Deus. Porque muitas vezes, como diz no Novo Testamento mesmo, na palavra de Deus, a gente às vezes recusa de hospedar um anjo por atitudes anti-hospitaleiras que muitos e muitos têm. Bem vibrante no meio da alma. São anti-hospitaleiros, têm alergia de hospitalidade. Isso é muito sério. Nós estamos caminhando numa direção que nós precisaremos estarmos dispostos a hospedar quem nós conhecemos ou quem não conhecemos. Nós estamos diante da última grande crise que esse mundo conhecerá, irmãos. Que esse mundo já conheceu. E para a maioria ouvir isso que eu estou dizendo é algo tão difícil, tão ridículo, tão sem fundamento. Para outros, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Nós temos exemplos na palavra de Deus, temos exemplos traçados na história da humanidade. Quantas e quantas regiões do planeta já passaram e passam por guerras? E nesses momentos mesmos, são momentos que se a hospitalidade não funcionar, o sofrimento aumenta muito. E o mundo inteiro estará debaixo de uma grande crise, não vai demorar nada. O anticristo está se fortalecendo cada dia mais. O anticristo está preparando o caminho, preparando o seu ambiente para colocar as garras de fora e agir de uma só vez, como se fosse uma rasteira. Aqueles que estiverem preparados, estiverem ambientados para enfrentar, saberão atravessar a crise e romper. Os que não estiverem preparados, misericórdia. Aqui nesse caso de Gênesis 18, mostra não um aspecto cultural da hospitalidade, mas o aspecto cristão. Aqui mostra um outro caso ainda mais evidente. Abraão, ele conhecia os personagens. Ele tinha certeza absoluta de quem se tratava. Ou você acha que Abraão sairia se prostrando e pondo o rosto em terra para ajoelhando aos pés de qualquer um que aparecesse? Não, Abraão sabia de que se tratava. Aqui Abraão já estava vivendo na região da Terra Prometida. Ele já estava vivendo na região de Canaã, aonde Deus tinha mandado ele ir, e ali o estabeleceria, ele e a sua descendência. Já tinha muitos e muitos anos que Abraão conhecia esses personagens que ele viu ali. E ele não foi à toa que ele foi lá e reverenciou o personagem especialmente, né? Porque Cristo estava entre eles. Era o Filho de Deus e outros dois anjos do Senhor, anjos que o acompanhavam diretamente do trono. Aqui 3 cenários se desenrolaram. O primeiro deles, que Abraão, o pai da fé, teve aqui então uma oportunidade raríssima na história dos mortais de hospedar Deus no seu lar fisicamente. O segundo aspecto que nós vimos aqui, o milagre da vida. Esse filho do Deus vivo anuncia o nascimento de Isaac no próximo ano, estaria no colo do casal. Entende, irmãos? Onde Sara, inclusive, questionou, debochou, o Filho de Deus não a repreendeu, porque, afinal de contas, tanto Abraão já estava na andropausa, como Sara já tinha entrado na menopausa. Como um casal que já não tinha mais hormônios apropriados e condições apropriadas do ponto de vista clínico e físico, já não tinha condição mais para gerar filhos, como que agora então vem uma história dessa? Entende, irmãos?
os dois receberam essa bênção maravilhosa. Sara teve o filho, Isaque, e Abraão ainda se casaria com Quetura, depois da morte de Sara, teria outras concubinas e teria vários outros filhos, como está no relato de Gênesis capítulo 25, do verso 1 em diante. Houve um rejuvenescimento expressivo na vida de Abraão, conforme o relato bíblico. Aí nós vimos o milagre da vida. E em terceiro aspecto aqui desse conteúdo, é o extermínio de Sodoma e Gomorra anunciado a Abraão, oferecendo de uma maneira clara, Deus oferecendo a Abraão a oportunidade de expressar a sua natureza cristã de fato. E ele expressou, intercedendo pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Não só Sodoma e Gomorra, mas também Zoar. Zoar seria destruído também. Abraão intercedeu por Sodoma, Gomorra e Zoar e conseguiu o favor de Deus para que cuidasse especialmente então de Ló e sua família. Pelo que muitos anos mais tarde aconteceria de Ló com as duas filhas lá na caverna, ele tendo filho com as duas filhas, embriagado, etc. Mas sabia o que estava fazendo, porque para alcançar o propósito pleno de uma relação desse gênero, a ponto de engravidar, então houve algo muito acordado nessa história toda. Então, baseado no que aconteceria lá mais tarde, a gente sabia que Ló, querendo ou não, estava bem balançado, com um pé dentro de Sodoma e outro fora de Sodoma. Estava muito envolvido com o ambiente de Sodoma e Gomorra. Não que ele fosse um adepto cultural do gênero, mas que ele estava balançado, estava, porque a história lá na frente mostra que o negócio do me engana que eu gosto aconteceu lá na frente. Mas então, mesmo assim, esse indivíduo, que Deus vinha trabalhando com ele ainda, já no seu coração, o Santo Espírito já vinha trabalhando, Abraão, ao interceder por ele, os anjos foram lá e recolheram, e levaram. Daquela família que saiu, a mulher ficou para trás, não teve jeito. Ló e as duas filhas saiu, e saiu num impacto tão grande, que ele ainda intercedeu por Zoar, pedindo que ele queria morar lá, só para poupar Zoar. Zoar foi poupado e ele não foi morar em Zoar, ele foi morar onde? Foi morar nas cavernas. Entende, irmãos? Então, Ló, com toda essa situação, deixou aflorar a natureza cristã de fato. E intercedeu por Zoar. E Zoar foi poupada inteira. Não foi destruída. Era a menor das 3 cidades, mas foi poupada inteira. No terceiro tema, o amor de Abraão por todos. Irmãos, o que nós temos relatado aqui no capítulo 18 de Gênesis, do verso 16 ao 33, é uma coisa que mexe com a história nossa, com a nossa história. Pensa, Abraão está ali, tranquilo e tal, e de repente recebe uma notícia dessa. Ele, Ló, já há muitos anos atrás, tinha se separado. Milhares e milhares de pessoas compunham a caravana. Ela foi partida ao meio. Ló ficou com a parte de lá do Jordão, Abraão com a parte de cá do Jordão. Entende? E agora, Abraão fica sabendo que tudo aquilo e muito mais que se desenrolou ao longo dos anos, ainda envolvendo outra cidade como Gomorra, seria tudo levado às cinzas. Isso mexeria com a história. Abraão, ele raciocinou, gente, nós saímos juntos há tantos anos, lá da Mesopotâmia, do sul da Mesopotâmia, viajamos tantos anos juntos, tá certo, nós desentendemos, mas nós nos acertamos, ele ficou para lá, eu para cá, mas como que pode? Ele faz parte da minha história, tudo isso faz parte da minha história, como que eu vou aguentar passar por aí, e depois de tudo isso, como é que vai ser? Pensa que situação, que zona de conforto, que estaria sendo totalmente abalada, seria tudo levado às cinzas. Isso mexeria com a história. Abraão, ele raciocinou, gente,
Nós saímos juntos há tantos anos, lá da Mesopotâmia, do sul da Mesopotâmia. Viajamos tantos anos juntos, tá certo, nós desentendemos, mas nós nos acertamos. Ele ficou para lá, eu para cá. Mas como que pode? Ele faz parte da minha história. Tudo isso faz parte da minha história. Como que eu vou aguentar passar por isso? E depois de tudo isso, como é que vai ser? Pensa que situação, que zona de conforto que estaria sendo totalmente abalada, afetada gravemente. Abraão, ao final dessa conversa com o Filho de Deus, ele só lhe restou preparar para romper, para poder suportar todo esse desenrolar e romper. Hoje, nós estamos diante de uma grande crise, irmãos. E nós estamos nos preparando de fato para suportar tudo que nós vamos ter que assistir. E nós estamos nos preparando para poder estar seguro, nós e os nossos lares, para romper tudo isso? Ou nós estamos deixando correr frouxo a ideia de que nada vai acontecer, como foram os parentes de Abraão, que ele foi lá e chamou e não deram ouvido para ele. Genros, filhos, amigos, parentes, ninguém deu ouvido para ele. E os anjos que foram lá executar o juízo de Deus tiveram que arrastar ele pelo braço com a família. Porque Ló tinha certeza absoluta do que estava acontecendo ali, do que aconteceria. Diante de tudo que desenrolou ali. Ele tinha certeza absoluta. Eram anjos do trono. Com certeza eles levantaram Ló e ao entrar para dentro eles viram tudo o que aconteceu. Quando os homens cercaram a cidade, queriam ter relação com esses anjos, ele pegar a filha virgem e colocar lá para poupar os anjos. Os anjos levantaram a mão e a porta fechou. E deixou todo mundo cego lá fora, os homens todos. Acelerou Ló para que ele buscasse logo o que tivesse que buscar e eles pudessem sair urgentemente da cidade. Porque a cidade se destruída e tinha tempo exato para a execução da missão. Por isso, o motivo da pressa. Abraão teve amor demais para interceder, irmãos. Muito amor. No quarto tema, o espírito de oração de Abraão. Prosseguindo em Gênesis 18, de 23 a 32, comparando com Tiago 5,16, irmãos, realmente o diálogo de Abraão com Deus livrou a Ló e a sua família. Principalmente as duas filhas, porque a esposa, infelizmente, não conseguiu obedecer completamente a orientação e pagou alto preço. Mas esse espírito de oração, de diálogo de Abraão com Deus, deve estimular o nosso da mesma forma. Orar sem cessar é o que orienta a palavra de Deus. Orar não só por nós, mas por aqueles que nos cercam. E aqueles que não cercam também, que estão longe, mas nós sabemos que faz parte do povo de Deus. O tempo todo temos que estar pedindo por eles, mesmo por aqueles que nós não conhecemos. Pedir pelos inimigos também, para que eles aprendam a amar ao semelhante e aprendam a amar a Deus antes que seja tarde demais. Faz parte da nossa missão. No quinto tema, a missão de Abraão. Meus irmãos, analisando Gênesis 19, de 1 a 29, nós entendemos aqui o seguinte. Comparando o comportamento de Abraão e o de Ló, a gente percebe um vínculo muito forte dessa natureza hospitaleira, de tanto receber esses seres celestiais, como de interceder por aqueles que o cercavam. Abraão estava mais longe, mas amou tanto e pediu e conseguiu livrar Ló. Ló foi hospitaleiro assim como Abraão, levou para dentro, preparou alimento para eles também. E tudo que se desenrolou ali, e vendo o que aconteceu logo que saíram de lá, Ló, a intercessão dele, por incrível que pareça, salvou mais pessoas do que a de Abraão. E Deus poupou, Deus ouviu. A resposta de Deus para Ló fortaleceria muito a fé de quem foi salvo de um
poço de lama sujo, igual Sodoma e Gomorra. Aquilo marcaria a vida de Ló para frente, com certeza, dele e das meninas. O que aconteceria lá na frente, a queda dele nas cavernas, geraria nações como Amonitas e Moabitas, descendentes desses dois filhos, que teria dessas duas filhas. O que aconteceria lá na frente mostra o dia a dia de todo mortal, que é cheio de altos e baixos. Todos nós, se não estivermos conectados 24 horas por dia com Deus, irmãos, é lamentável, mas nós por nós mesmos não somos capazes de nada. Não conseguimos nos sustentar nem a nós mesmos. Quanto menos orientar e conduzir as pessoas que estão ao nosso lado. Mas se nós buscamos, oramos e vigiamos o tempo todo, sim, aí nós temos condições de nos sustentarmos, de nos orientarmos, sermos orientados em cima da palavra de Deus. Ela que enraiza a nossa consciência e as nossas escolhas. Só assim nós temos condições de viver, de ensinar e de romper toda e qualquer crise que venha diante de nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós não podemos jamais cochilar na questão de agir, reagir, interceder e se preparar. Jamais cochilar. Porque as crises surgem e destroem e derrubam muitos. E precisamos estar de pé em todas as crises, principalmente na última grande crise. Pense nisso. No sexto tema, submissão à vontade divina. Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 9, mostra algo muito marcante, irmãos. Abraão estava quietinho lá no lugar dele, em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia, um pouco abaixo, da onde tinha acontecido o episódio da Torre de Babel. Aliás, Abraão nasceu 4 anos depois que aconteceu o episódio da Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel aconteceu há 2000 anos antes de Cristo. Abraão nasceu em 1996 antes de Cristo. 4 anos certinho. Abraão vivia num conforto muito grande. Era membro de uma família muito rica. Terá já tinha alcançado muitas posses. Tinha um gado muito grande, uma quantidade de funcionários enorme. E quando Abraão recebe esse chamado, as famílias eram paternalistas. Os patriarcas, os pais, é que administravam as famílias e as suas conquistas. Mas quando Abraão expôs a seu pai, certamente eles tinham uma intimidade muito grande e uma união muito grande. Quando Abraão expôs essa questão, Terá não duvidou. Inclusive o nome Terá é um nome babilônico. Esse termo, Terá, é um nome babilônico. Dando a entender que ele nasceu e cresceu nesse tipo de cultura politeísta que tinha os babilônicos. Mas Terá, no fundo, tinha sensibilidade suficiente, porque quando Abraão contou a experiência que viveu do chamado de Deus, ele aceitou e saiu com a caravana toda, com tudo, juntou, achou tudo. Não só Abraão fez o que fez, mas Terá também fez. E subiram para o norte da Mesopotâmia, se instalaram lá na região de Harã, onde lá, depois de algum tempo, Terá morreu e Abraão assumiu a caravana. E foram em direção à terra prometida. Não foi fácil, irmãos, deixar tudo o que deixou, sair para um lugar que eles não conheciam, não sabia nem o rumo. E se conhecia a história daquelas distâncias e sabia dos riscos e perigos que enfrentariam. Mas acreditou num Deus absoluto. Zona de conforto colocada à prova imediatamente. Sempre, irmãos, a verdade nos tira da nossa zona de conforto. Sempre. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente olha para o conforto maior, que é o Criador nosso,
o doador da nossa vida, nos dando a certeza absoluta de que seremos inseridos de volta no projeto original do Criador, de viver eternamente, e não para viver como mortal nesse mundo, que nasce, cresce, envelhece e morre. Conhece o sono da morte. Não, lá nós vamos viver de forma absoluta, sermos jovens para todo sempre. Eu não tenho dúvida que a expressão física de Jesus hoje é dos 33 anos de vida que ele tinha, mas de maneira muito edênica, muito pura. Muito mais jovem do que os 33 anos de um mortal qualquer. Juventude plena e absoluta. É a que ele tem hoje e é o que nós teremos para sempre. E isso não tem nada maior, irmãos. É por isso que nós precisamos de nos submeter à vontade divina. Sair da nossa zona de conforto não é fácil, nunca foi. Mas porque a zona de conforto que nós vamos viver lá e no reino eterno, não tem palavras para expressar, irmãos. De tamanha beleza e prazer. Como disse Paulo, são coisas que o nosso coração nunca sentiu, que a mente nunca imaginou. Deus tem preparado para aqueles que amam e temem a Deus. Pense nisso. Muito profundo. 7º tema. Vós sois a luz. Que luz, irmãos? A luz do mundo. Lembra que Jesus falou? Olha o que diz a pena inspirada em Patriarcas e Profeta, página 103. Abraão era honrado pelos povos que o cercavam como um poderoso príncipe e chefe, sábio e capaz. Não deixou de exercer sua influência entre os vizinhos. Sua vida, bem como seu caráter, em marcante contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Eu e você precisamos de fazer o mesmo. Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor, nos capacite a exercermos a nossa fé, a fé de maneira pura, limpa e cristalina, assim como Tu orientastes a Abraão, também nos oriente, Senhor, e nos fortaleça a viver de forma semelhante. Que possamos de fato sermos luz no mundo e sal na terra, dando sabor às pessoas que nos cercam, mostrando que a vida em Ti, ela tem mais sabor, ela tem um único sabor, o sabor de vivermos eternamente e sermos reintegrados ao projeto original de Tua criação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Obrigado por nos capacitar a entender e a obedecer a Tua palavra. Conduza-nos sob Teus cuidados. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus.